Boa noite a todos. Meu nome é Mara. Eu sou tarefeira no Centro Santo Agostinho Sinal Verde, em Sorocaba. E para mim é um imenso prazer e felicidade estar aqui com vocês. É mais uma oportunidade que eu tenho de cumprir o meu propósito. Então, eu agradeço demais a todos os trabalhadores desta casa e também a equipe espiritual que a rege por me permitir estar aqui hoje. Então, muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar desta máxima, que é muito conhecida por todos nós, né? Que é o amai-vos e instruí-vos. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui como é que a nossa doutrina trata a questão de amar, a questão de se instruir, o quanto isso é importante. Então, nós vamos ver um pouco disso hoje aqui. Então, disse o Espírito da Verdade para Kardec: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o advento do Espírito da Verdade. Então, o que ele quis dizer para nós? E esta é a base, é uma das bases da nossa doutrina, além dos pilares que a sustentam, né? Nós temos essa base de amar e de nos instruir. Mas a gente tem que pensar que a instrução, ela é um meio. Ela é um meio para eu chegar ao amor. O amor é o fim. O amor é a finalidade. Estudarmos é um meio para a gente chegar lá. Né? Por isso, isto é tão importante. São as duas asas. Não é que Emmanuel fala para a gente? A da inteligência e a da moralidade. Então, aqui eu tenho o amor, aqui eu tenho o estudo. E assim precisa ser. Porque quando eu estudo, eu desenvolvo em mim muito mais possibilidades de ajudar outras pessoas. De pôr este amor em prática. Então, quando eu estudo, eu tenho a possibilidade de ajudar muito mais o meu irmão, de ajudar muito mais o meu próximo. Por quê? Porque eu vou ser ouvido, mas eu também vou saber o que dizer. Eu também vou saber aconselhar quando ele precisar de palavras. Não é? Então, isso é muito importante, porque nos dá um estofo, né? Este conhecimento, nos dá segurança para ajudarmos o nosso próximo. No centro em que eu sou tarefeira, nós tínhamos lá a nossa fundadora, chamada Dona Iracema, hoje ela está no plano espiritual. E todas as vezes que ela me encontrava lá, e as meninas que estão aqui comigo são prova disso, todas as vezes, se eu encontrasse com ela todos os dias da semana, eu ia ouvir isso todos os dias da semana. Ela dizia: tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Então, isto era para ela condição, né?
Como Emmanuel dizia para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, era o que ela queria dizer para nós, né, tarefeiros, de outra forma, estudando. Mas temos sempre que ter em mente que o estudo é apenas o meio. O fim é a fraternidade, é o amor, é a caridade, é tudo, tudo, absolutamente tudo que Cristo nos trouxe. E aí eu me lembro no prefácio do nosso Evangelho, a mensagem maravilhosa que o Espírito da Verdade nos deixou. Né? E eu falo que a nossa doutrina não pode haver mais abençoada. Porque os dizeres que a gente encontra, as máximas que a gente encontra, é tudo tão lindo, é tudo tão precioso, que a gente não vê. E aí, eu lembro de quando o Espírito da Verdade falou para nós sobre o divino conselho. Né? Ele diz, façam parte deste divino conselho, deste universo maravilhoso. Né? Então, aceitem esse convite. Já fomos convidados há mais de 2000 anos atrás pelo Cristo. Estamos aí na luta. Né? Estamos aí na luta. E aí chegou o nosso Consolador prometido, a terceira revelação, trazendo novamente este convite. Então, que a gente possa definitivamente aceitar este convite. Aceitar fazer parte deste divino conselho. Tomai da lira e sejam as vozes que falarão, que cantarão, que anunciarão esta doutrina do princípio do universo ao fim. Vamos nos juntar com outras humanidades existentes em tantos orbes por aí que são habitados. Né? Mas para a gente aceitar esse convite, com toda a nossa vontade, a gente precisa disso. Né? A gente precisa dessas duas coisas aqui. De amar e de estudar. E aí a gente chega mais rápido. Aonde a gente precisa e aonde a gente vai. Querendo ou não. Né? Querendo ou não. É o que eu digo. A gente pode sentar, um dos dirigentes da casa onde eu trabalho, ele diz muito isso. Ele diz, a gente pode ficar sentado na rede tomando água de coco. Pode? Pode. Claro que pode. Mas a lei do progresso é um determinismo divino. Então, nós vamos chegar lá de qualquer forma. E antes nós, né, do que ter que receber o não da espiritualidade. E daí já complica um pouco, não é? Então, esta máxima é o guia, né? Ela guia a nossa doutrina. Ela permeia a nossa doutrina, trazendo as palavras do Cristo, de lá de trás, puras e cristalinas, né? De lá de 2000 anos, o nosso Evangelho resgata isso. E o estudo. Por isso, venham, participem, com o seu Manuel, do estudo do Livro dos Espíritos. É muito lindo saber da nossa doutrina e poder falar sobre isso com as pessoas. Né? Alguém chega para você, você frequenta lá a associação de estudos espíritas, a Luta, frequenta. Poxa, você não tinha que me explicar um pouco sobre reencarnação? Eu tenho interesse. E aí? Eu sei falar sobre isso? Eu tenho interesse?
Eu sei falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Quem é Deus na nossa doutrina? Também disso. Muito importante. A gente cresce. A gente cresce muito. Vamos lá. O amor nos ensina a querer sempre o bem do próximo. O estudo, a aprendizagem e o desenvolvimento da inteligência nos ajudam a criar e descobrir ferramentas para a prática do amor em ação. Então, é o que eu disse. Quanto mais eu tiver essa ferramenta dentro de mim, né, mais eu vou poder ajudar as pessoas. Então, que o meu solo, como diz a parábola do semeador, que o meu solo seja o solo fértil. Que o meu solo seja o solo onde caia a semente, e essa semente é Deus. Né? Que ela não caia no solo árido, que ela não caia à beira do caminho, que ela não caia no espinheiro, que ela caia no solo fértil. Que eu possa frutificar para poder distribuir esses frutos às pessoas que necessitam mais do que eu. O estudo é fonte que permite o adiantamento intelectual, aprimorando o avanço moral e espiritual. A instrução se expande além do meio espírita. Aí a gente para mais um pouquinho. Quando a gente é tarefeiro, aqui nós temos por obrigação tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Com fraternidade, amor, com caridade, com respeito. Mas como é que eu sou da porta para fora? Não é? Então, como é que eu sou aqui dentro, estudando palestra, tomando passe, trabalhando, mas como é que eu sou daquela porta para fora? Porque aqui dentro eu faço sem espírito. Não é? E a gente tem que ter isso lá fora. Ajudar as pessoas da mesma forma que a gente ajuda a viver. Da mesma forma. Ao aprendermos, vamos nos distanciando da ignorância e gradativamente compreendendo as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência. É a parte de Deus em nós. Esta centelha divina está conosco desde que Ele nos tirou lá do fluido cósmico universal e nos fez espíritos imortais. Esta centelha está aqui. Eu é que tenho que acender. Ela está aqui. Ela está em mim. É a parte de Deus em mim. É a parte do meu Pai em mim. Né? Que estão gravadas em nossa consciência. Juntamente com as lições de nosso irmão Jesus. O nosso maravilhoso mestre, abençoado irmão, não é? Que esteve aqui, que sofreu e sofreu, para deixar para nós a mensagem de amor e paixão. Quando adquirimos o hábito de pensar, refletir, questionar, indagar para entender, que é a nossa fé raciocinada, compreender, nos tornamos conhecedores, ampliamos horizontes, desenvolvemos virtudes e transformamos vícios. O amor precede a instrução para a nossa renovação. Então, o Evangelho Redivivo, ele nos diz que nós temos 4 etapas a cumprir para que a gente possa conseguir
realmente entender e praticar a mensagem de Deus. Então, nós precisamos conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem de Deus. E esta última, com toda certeza, é a mais difícil para nós. Mas nós temos que passar por todas essas coisas para que a gente possa praticar a mensagem de Deus, que é o mais difícil para nós. Porque livros nós podemos decorar. Passagens do Evangelho nós podemos ter todas na ponta da língua. Mas como é que eu sou? Não é? Como é que eu sou exercendo o Evangelho? Então, essas 4 etapas vão fazer com que nós nos tornemos seres melhores, né? E irmos abandonando os nossos vícios e desenvolvendo as nossas virtudes. Sabe, eu penso assim, quem chega pela primeira vez no centro espírita, senta e escuta uma palestra, seja ela de que tema for, ela vai saber, se ela estiver com o coração aberto para o conhecimento, ela vai saber que ela precisa. Na primeira palestra, ela vai saber. E este lugar aqui, estas casas abençoadas, são casas de transformação. São casas que nos transformam. Quando eu tenho uma boa vontade, quando eu me esforço, quando eu não perco o meu propósito. Altos e baixos, nós vamos ter sempre, porque senão não estaríamos aqui, neste planeta. Mas a gente tem que voltar. Né? A gente tem que voltar para aquele caminho que Cristo nos apontou quando esteve aqui. Então, quem senta aqui pela primeira vez já vai saber: eu preciso me modificar. Eu preciso me tornar outra pessoa. Para que eu possa ter, né? Para que eu possa, como diz Paulo, tirar a lama e deixar que a semente frutifique. Porque quando estamos com o coração cheio de lama, não há espaço. Não há espaço para a semente, não há espaço para as palavras de Deus. Então nós temos que nos alimpar do fermento velho para sermos o fermento novo. Agora a gente fala um pouquinho do amor. O que se entende por amor? Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. E aí eu paro um pouco aqui. Esta é uma regra áurea da nossa doutrina. É de antes do Cristo. Só que de antes do Cristo, ela tinha a palavra não. Né? Então, eu não faço para os outros o que eu não quero que façam para mim. Cristo tirou este não. Por quê? Porque Cristo acredita em nós. Cristo confia em nós. E Cristo sabe que nós vamos sempre dar o melhor de nós. Então, após o Cristo, não existe nada. Não existe mais a negativa da frase. Então, o que eu quero para mim é o que eu faço ao meu próximo, para o meu próximo. Então, essa é a regra áurea, uma das regras áureas da nossa doutrina. É procurar em torno de si o sentido mais íntimo
de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus dá com tanta prodigialidade. Então, o nosso amor hoje, ele é seletivo. A gente dá para quem a gente quer. Eu gosto de quem eu quero gostar, não é de todo mundo. Né? Então, é um amor humano, é um amor nosso, que ainda nos pertence. Ele deixará de ser e passará a ser o amor do Cristo quando toda a humanidade for, meus irmãos, igualmente. Quando toda ela, quando eu sentir o mesmo amor pela minha irmã que está aqui, ou por uma pessoa que eu não conheço, aí sim eu estarei exercendo o amor que o Cristo deixou para mim, para todos nós que estamos aqui, né? Para todos nós. Então, nós temos que compreender isso cada vez mais. Cada vez mais e deixando a materialidade para trás e termos em conta que somos espíritos imortais, que somos peregrinos deste universo. E por isso, esta nossa família não é só a que está aqui agora. Nós temos muitos espíritos que pertencem à nossa família que estão aí, espalhados por este universo, que é a nossa família universal. Então, nós não podemos nos ligar a dar o que Deus nos deu. Então, nós temos que estar abertos, com o coração abertos, para receber esse nosso próximo. Porque, como eu sempre digo, só posso exercer o Evangelho com o meu próximo. Não posso exercer o Evangelho sozinho. Eu só exerço o Evangelho a partir do momento que eu convivo com o meu próximo. A arte de viver com é que me faz aplicar essas palavras abençoadas e amorosas que o Cristo nos deixou. Para todos os sofrimentos tem depois sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Também de Allan Kardec, também do nosso Evangelho, pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que tivermos que atender alguém, ser os ouvidos para alguém, que a gente sempre possa levar a esperança, sempre possa levar a confiança, sempre possa levar a coragem. Né? Porque quantos de nós aqui neste momento não estão passando por provas? Então, tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos confiança, porque Ele está conosco. A mão dele está sempre lá estendida para nós. Basta que a gente estenda a nossa. E quem me conhece já sabe que eu sou muito, muito, muito fã do Cristo. E falo muito, muito, muito. Então, vocês já puderam ver aqui, né? As minhas palestras são sempre permeadas por este mestre, né? Que teve um desprendimento tão absurdo, né? Para poder estar aqui com a gente, um espírito crístico, né? Co-criador deste nosso planeta,
e esteve aqui para ensinar a humanidade como amar. Então, ele é o meu tema eternamente. Então, ele sempre está no meio de tudo que eu falo. Em que se resume a doutrina do Cristo? O amor resume inteiramente a doutrina do Cristo, né? De Jesus. Nós já sabemos. No início, o homem não tem senão instintos. Mais elevado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E os nossos sentimentos são bons, né? Não são só bons. A gente tem raiva, a gente tem angústia, a gente tem tristeza, né? A gente tem tudo isso, às vezes tudo isso num dia só. Temos alegrias, é claro, né? Mas às vezes a gente tem tantos sentimentos que cabe tudo num dia. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que é aquele que a gente conhece, né? Neste momento. Mas esse solo interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Também Allan Kardec, também o nosso Evangelho, no capítulo A Lei de Amor. Então, um dia, nós vamos nos tornar esse aço. Como este sol que nós temos hoje, que ilumina e esquenta a nossa pele, nós também seremos esse sol que vai irradiar para todo o canto do amor. Como o sol irradia hoje a sua luminosidade para todos os cantos do nosso planeta. E assim nós seremos um dia. Seremos esse sol, né, que vai irradiar esse amor para todos os cantos, para todo mundo que precisar. Para todo mundo que precisar. Qual a relação entre amor e instrução? A instrução é um dos pilares da doutrina espírita, juntamente com o amor. O amor é considerado a lei maior da vida, e a instrução é vista como um meio para alcançar a evolução espiritual, que foi o que eu falei lá no começo, né? É apenas um meio, mas nós precisamos, é fundamental. Fundamental ter o conhecimento sobre a doutrina, né? Para daí a gente chegar neste ponto, que é o amor. Agora a gente fala um pouquinho sobre essa instrução, né? Sobre o conhecimento. Em que se deve assentar a instrução espírita? A instrução espírita deve assentar-se principalmente nas obras básicas do Espiritismo, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esta é a nossa base doutrinária. É o que nós chamamos de Pentateuco kardeciano. É o que nós chamamos de codificação. Então, isso é base para nós. Nós precisamos estudar estes livros. E aí, aos poucos, nós vamos conhecendo outras obras. Né? Eu, Mari, particularmente, acredito que, a princípio, o Livro dos Espíritos é o nosso Evangelho. Né? O Livro dos Espíritos, ele nos traz todo aquele cabedal de informação sobre a doutrina, e o Evangelho é a moral que nós precisamos ter e que nós precisamos ser. E também aproveito para dizer da importância do Evangelho, claro. O quanto é importante a gente trazer para dentro da nossa casa as palavras de Deus. Porque ela ilumina. Ela ilumina todos os ambientes,
E um dia ela vai iluminar a minha rua, ela vai iluminar meu bairro, ela vai iluminar a minha cidade. Então é muito importante a gente ter essa consciência de fazer o Evangelho. E de ter ele sempre próximo. Porque quando a gente precisa do Cristo, a gente ora e a gente abre o nosso livro. Né? A gente abre o nosso livro e com certeza nós vamos encontrar lá o que a gente precisa para nós. Como Jesus instruía os seus discípulos? Ele ensinava demonstrando o amor através do desinteresse, da abnegação, do sacrifício, da mansidão, da coragem, principalmente da humildade. A humildade é uma das virtudes que traz com ela todas as outras. Porque eu preciso ser humilde. Né? Para poder reconhecer o meu próximo como meu irmão. E como Cristo demonstrou isso? Através de ato concreto. Na última ceia, quando estava reunidos com todos os seus apóstolos no cenáculo, o que ele fez? Lavou os pés de todos eles. Que é o que para nós hoje nós chamamos de cerimônia do lava-pés. Então, Cristo mostrou ali, sejam humildes neste ato. Né? Lavou os pés de todos eles. Apesar que Pedro não queria muito, não, né? Mas aí ele deu uma bronca no Pedro sempre. Né? E Pedro também foi um apóstolo grandioso, né? Que sempre questionou muito Cristo. Sempre se arvorou a questionar coisas que não estavam sob o seu controle. Então, volte e meia, Cristo corrigia. Mas ele se tornou o pilar, né? a pedra dos séculos, a pedra que deu origem à igreja cristã. E Cristo o estava preparando para isso. Sabemos que o amor é a lei maior da vida, uma vez que o ensino máximo de Jesus foi lançado na sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabemos que quem ama ao próximo como a si mesmo estará exatamente amando a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus está em cada um de nós. Estará exatamente sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo é, em outras palavras, dizer a ele, fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse, que é a regra alta. Com esta sentença, Jesus, o nosso Cristo, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre e nosso irmão, demonstrou que somente através do amor nós vamos chegar à nossa plenitude como seres humanos. Agora, eu coloco para vocês algumas questões, para vocês pensarem, né, levarem para casa, refletirem, porque é sempre importante nós fazermos reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. A primeira, nós colocamos em prática estes mandamentos do Espiritismo, ou seja, amar e se instruir. Nós colocamos isso em prática. Ou a gente vem toda terça-feira aqui, senta, assiste a palestra, aí sai, nada se modifica. A gente tem a consciência do que a gente faz aqui. A gente tem essa consciência do que nós estamos fazendo aqui hoje.
por que eu estou aqui hoje. Então, é preciso que a gente reflita sobre algumas coisas. Né? Quais têm sido os nossos esforços para a vivência do Evangelho? Então, eu estou me esforçando enquanto espírita, sabendo o que a doutrina coloca para mim, sabendo o que Jesus trouxe para mim. Eu estou me esforçando todos os dias para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu faço aquele exercício que Santo Agostinho nos ensinou, de quando chegar ao final do dia, eu refletir tudo que eu fiz. Quais foram as minhas ações durante o dia? Eu faço essa reflexão para eu ter a consciência humana. Hoje isso é pessoa na hora. Você não se esforçou muito, você não teve paciência com aquela pessoa, você não foi fraterno com aquela outra. Então amanhã você precisa ver isso. Então é muito importante a gente refletir sobre os nossos atos. As dificuldades vivenciadas têm me permitido um amadurecimento espiritual? Quando uma prova chega em minha vida, como é que eu me comporto? Eu transponho aquela dificuldade e eu saio dela modificada? Eu saio dela transformada? Porque é para isso que ela está em nossas vidas. As provas em nossas vidas são para a nossa transformação. Para o nosso enriquecimento. Para que eu me torne uma pessoa melhor. Então, eu estou conseguindo enxergar isso, né? Porque existe uma premissa aí. Eu primeiro preciso enxergar aquela prova. Que aquilo é uma prova, né? Que aquilo não é para o outro, aquilo é para mim. E aí, depois que eu enxergo isso, eu preciso ter este amadurecimento. Depois de atravessar todo o caminho e ultrapassar aquela dificuldade. E para isso, para esse amadurecimento, eu preciso ter essa fé vigorosa. Né? Eu preciso que essa minha fé seja construída sobre a rocha. Como está em Mateus. Que nem a água, nem a chuva, nem as enxurradas irão levar embora. Que são as provas. Né? Então, se cada prova que eu passo, eu amadureço, eu estarei muito mais preparado para as outras que virão, porque virão. Né? Virão. O nosso próprio planeta já diz, que é um planeta de provas e expiações. Já estamos aí, bem avançados, a caminho da regeneração. Né? Mas o nosso planeta ainda é de provas e expiações. Agora, para finalizar, eu tenho esse texto e aí depois eu vou deixar um áudio com vocês. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que mais do que bens terrenos nos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Também de Allan Kardec, também do nosso Evangelho,
pelo Espírito Lázaro. Então, nós temos que ter a consciência de que somos espíritos mortais. E que este invólucro corporal só vai durar até a regeneração. Depois disso, eu não tenho mais. Depois disso, eu sou livre. Por isso, a gente precisa ter essa liberdade em Deus. E nós vamos aprender a ser livres. Né? E vamos vagar aí por este universo. Continuaremos tendo muito trabalho, é óbvio, né? Seremos aí espíritos mais purificados, mas ainda com muito trabalho. Então, que nós possamos, definitivamente, como diz Paulo, que é outro apóstolo, que eu sou muito, muito, muito fã. Como ele diz, vamos deixar o homem velho para sermos um homem novo. Vamos nos levantar. É o que Cristo pede para nós. Vamos nos levantar. Como em muitas passagens do Evangelho, Cristo proporcionou isso. Cristo proporcionou isso a Lázaro. Cristo proporcionou isso a Mateus, quando ele chamou. Quando ele chegou na bancada e ele estava lá, e ele era um publicano, um cobrador de impostos, ele chegou lá e disse a Mateus, segue-me. Mateus levantou e o seguiu. Como ele fez a muitos paralíticos que ele curou e disse, a tua fé te curou, levanta e anda. E como ele fez com Paulo, as portas de Damasco. Ele fez com que Paulo se levantasse, né? Que naquele momento era Saulo de Tarso, um homem que perseguia o cristianismo como podia, porque era ferrenho na lei mosaica, se levantou e se tornou Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos que Cristo já teve. Eu acredito que o cristianismo não seria o mesmo se nós não tivéssemos Paulo. Então, nos levantemos todos os dias com essa vontade de praticar as palavras de Deus, de ser fraterno, de ser amoroso, de ser caridoso, benevolente, atencioso, de transmitir a paz. E, no meio de tudo isso, de estudar um pouquinho cada dia. Agora eu vou deixar com vocês um áudio. Vamos ver se vai dar certo. Por aqui. A lei e de amor. O amor é a essência divina. Por todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esse gene se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes, que constituem as feições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma
sob a qual ele se apresente. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Então, gente, é isso. Assim eu finalizo meu bate-papo com vocês. E que a gente tenha em mente que o nosso planeta se transformará a partir de nós, a partir de cada um de nós. E eu acredito que todos nós que estamos aqui queremos estar em um mundo regenerado. Então, sejamos estes trabalhadores de última hora no mundo de provas e expiações. E sejamos os trabalhadores de primeira hora neste mundo regenerado. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, por vocês estarem me ouvindo. Que a paz do Cristo e a luz que a espiritualidade desta casa nos trouxe ilumine vocês durante toda a semana. Que vocês possam estar aqui, terça-feira, novamente, para recarregar aí essas baterias. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo.